Meu boa noite a todos e a todas que neste momento estão nos prestigiando com as suas presenças. Quero inicialmente agradecer o vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Paraná e presidente da Comissão de Capacitação Profissional, o conselheiro Tiago Jazinski, e juntamente com a nossa equipe de comunicação e funcionários, tornaram possível a realização deste nosso evento. Agradecer também nossos convidados, o Ricardo Penha, o Everton Claudino e o Rafael Monteiro, que prontamente aceitaram o nosso convite para participar dessa nossa roda de conversa sobre investimentos em renda fixa, em renda variável e outras modalidades de aplicação e de investimentos que o mercado financeiro nos oferece. Certamente de forma clara, transparente, irão transmitir os seus conhecimentos, as suas experiências sobre o tema aqui proposto. Sabemos que é um tema difícil, uma missão de assessor de investimento, porque para quem já tem ou para quem vai fazer uma poupança, assim dizer, né? Quer sempre ter uma boa rentabilidade no seu investimento e sabemos o quanto é difícil esta missão de conseguir, de forma segura, resultados satisfatórios no mercado financeiro. Sem maiores delongas, porque os especialistas no assunto são os nossos convidados, vou passar a palavra ao conselheiro Tiago, que irá mediar essa nossa roda de conversa. Mais uma vez, uma boa noite a todos e sucesso aos nossos convidados. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa roda de conversa, onde a gente vai tratar de um assunto bastante interessante, principalmente para o momento que nós estamos vivendo, né? E quero agradecer especialmente aí os nossos convidados, Ricardo, Rafael, Everton, né, que são os especialistas dessa noite aí. Com certeza vai ser uma noite de muito aprendizado, né, para todo mundo aqui, inclusive eu vou estar aqui participando como mediador, como ouvinte, também para aprender muito com vocês, que eu, pelo que eu vi do currículo ali, você já tem vasta experiência, né, nessa área. Então, agradeço muito a presença de vocês aí, é uma honra tê-los aqui no nosso conselho, participando conosco, né, nos prestigiando também. E aproveitando, né, talvez seja a primeira vez de vocês participando aqui, mas espero, né, que vocês aceitem futuros convites aí para participar conosco aqui no conselho. Nós com certeza estaremos sempre aí de portas abertas para vocês. Não vou me alongar muito, né? Sou o vice-presidente aqui do Conselho de Economia do Paraná, vou fazer a mediação essa noite aqui. Já vou passar a palavra para os nossos palestrantes aí, que vão ter em torno de 20 minutos, 25 para fazer as suas exposições, né? E aí, ao final, a gente deixa aberto aí ao debate para perguntas e questionamentos. Eu convidei aqui o Rafael Monteiro para participar com a gente, né? Somos amigos, já se conhecemos há muito tempo, mas eu não vou deixar ele falar por primeiro para não ser um favoritismo, né? Então, vou usar um critério aqui bastante científico, vou utilizar a ordem alfabética. Então, vou passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, o Everton Claudino, depois o Rafael pode falar, e aí, por último, ali nós deixamos o Ricardo Penha. Acho que fica bom para todo mundo, né? Então, uma boa noite a todos. Abro a palavra aí para os palestrantes e fiquem à vontade. Uma boa noite. Ótimo, maravilha. Obrigado, Thiago. Obrigado, primeiramente, ao comitê aí do Corecon pelo convite. É um prazer imenso aí estar presente diante de colegas de profissão, de amigos pessoais, de familiares. Tenho certeza que é um tema relevante hoje para o momento atual de mercado, não só para o momento atual, mas eu acho que para quem investe, para quem tem um pouco aí de noção de investimento, falar sobre investimento é necessário, falar sobre como anda o rumo da economia é necessário e a gente vem tratar aí junto com os outros dois colegas aí assuntos fundamentais para a gente elucidar um pouco aí desse mundo, desse mercado e também para desmistificar algumas coisas, tá? Venho com um tema aqui para trabalhar dois assuntos, planejamento financeiro e estratégia de investimento.
Então, quando a gente fala em investimento, o primeiro ponto que a gente tem que falar e que a gente tem que mensurar, né, literalmente falando, é um planejamento financeiro, né? Então, acho que antes da gente investir, antes da gente começar, antes da gente iniciar, a gente tem que passar por um planejamento financeiro, porque realmente é um tema importante. De nada adianta eu querer investir se eu não sei por onde começar, como começar, que estratégia eu tenho que seguir, quais são os objetivos que eu tenho que alcançar. Então, eu acho que já iniciando nesse tema, o planejamento financeiro ele é muito importante, ele é muito relevante, tá? Eu acho que a gente, quando planeja, a gente consegue atingir o êxito, atingir o objetivo, né? Então, o primeiro passo é se organizar financeiramente, né? Saber o quanto entra, o quanto sai. De nada adianta a gente falar que eu quero investir R$ 2.000 se eu não recebo isso ou se não sobra isso. Então, o orçamento familiar, o orçamento individual é necessário e hoje a gente tem, né, várias ferramentas disponíveis ao nosso alcance, seja através de planilha, seja de aplicativos de celulares, principalmente também com os profissionais da área, né? A gente tem hoje um trabalho que a gente faz essa especialização, a gente faz esse planejamento e também, né, a gente fala ali o papelzinho de padeiro, né? A gente anotar e a gente colocar ali no papel tudo que entra e tudo que sai. Hoje, quando a gente vem trabalhando isso com bastante pessoas, né, que tem esse desejo de investir, a gente tem que ter em mente duas coisas, né? Primeiro, que a gente tem que ter gastos conscientes e a gente tem que fugir das armadilhas de consumo, né? Hoje, um bom planejamento, um planejamento financeiro, ele é essencial para a gente ter êxito nessas duas frentes. Hoje a gente vive numa cultura totalmente de consumo, né? A gente compra por impulso, a gente compra por status, tem a pressão social, ou a gente compra por emoção. Então a gente sempre, antes de fazer qualquer atividade, qualquer necessidade, a gente tem que se perguntar: é um desejo ou uma necessidade? Né? Eu necessito disso daqui ou realmente é um apenas desejo, né? É um simples desejo. Então eu tenho certeza que ao longo, né, de diversos tempos, diversas momentos da nossa vida, a gente já, né, pecou pelo excesso, já pecou, né, por querer mostrar para o vizinho que a gente é melhor do que ninguém, que é melhor que ele, falando, né, literalmente falando. Então, a gente sempre tem que analisar, né, se é um desejo, se é uma necessidade, se realmente isso é necessário no momento atual. O ponto principal também, né, antes da gente ter isso daí em mente, é a gente fazer uma reserva de emergência. Eu acho que é o beabá, né, aí de investimento. A gente ter uma segurança antes do sonho. Quando a gente fala de reserva de emergência, a gente, né, estipula aí de 3 a 6 meses o valor aí que a gente recebe para a gente ter guardado. Hoje, né, a gente tendo uma reserva de emergência, primeiro ponto, evita o endividamento, né? Hoje a gente sabe que o país ele vem passando por alguns cenários desafiadores, então, ou seja, a gente minimizar uma dívida futura, né, seja através de empréstimo bancário, ou seja, através de outras ferramentas, é fundamental para a gente depois ali na frente não se enforcar. Então, quando a gente fala de reserva de emergência, a gente sempre fala, é 30%, é 10%, é 20% do salário. O importante é começar hoje com a disponibilidade e com o que você consegue. Seja com R$ 10, seja com 50, seja com 100, seja com 1.000. O primeiro passo é, sim, começar pequeno, né? Independente do tamanho do patrimônio, independente de quanto ganha, comece pequeno. Comece hoje dentro da sua realidade, mas tenha o hábito de começar, né? Eu acho que o ponto principal é a gente começar, né, o ganha-jogo. Então, nesse cenário, quando a gente fala de reserva de emergência, muitas das vezes eu atendo clientes, os clientes falam: Everton, eu vou precisar utilizar minha reserva de emergência. Então, as coisas apertaram, vou ter que recorrer a isso. Eu falo que ótimo, né? A gente se preparou, a gente se desenhou, a gente alinhou e hoje a gente consegue ter uma reserva de emergência que a gente não precisa ir ao mercado, pegar a juros exorbitantes. Então, ter uma reserva de emergência é fundamental. Antes de tudo, a gente tem que ter uma reserva de emergência para a gente se balizar, ter uma base sólida, né? Outro ponto principal quando a gente fala de planejamento financeiro, sair do vermelho, né? Hoje, 77% aí do número de famílias estão endividadas, então a gente sair do vermelho é fundamental. Quando a gente fala de sair do vermelho, o endividamento é muito comum hoje nas famílias brasileiras, mas pode ser resolvido com bastante informação e o ponto principal é a renegociação, né? E principalmente também a mudança de hábito.
Converse com os credores, converse com as instituições para renegociar as dívidas, principalmente aquelas dívidas que têm em si um peso maior em questão de juros, né, uma carga de juros maior, e a gente sabe aí que os juros mais altos estão totalmente voltados para cartão de crédito. Então, primeiro senta, analisa, né, conversa, paga também o que tiver dentro do seu orçamento familiar, não adianta você fazer inúmeras prestações, mas ainda assim ficar apertado. Faça o que realmente você consegue pagar, o que você consegue honrar o seu compromisso no final do mês com as instituições credoras. Ponto também, quando a gente fala de planejamento financeiro, planejar para realizar, né? Quando a gente está falando de planejar, não é só cortar gastos, né? É também dar direção ao dinheiro. Quando a gente fala de dar direção ao dinheiro, muitas das pessoas, muitos dos clientes falam, pô, eu vou comprar uma casa, eu vou viajar, eu vou estudar. Então, sim, planeja para realizar, né? Hoje, o brasileiro em si, ele prefere primeiramente entrar num financiamento, entrar numa dívida para ter um bem de consumo, ter um bem ali imediato, né? Hoje a gente tem diversas formas de ferramentas no mercado que, se você tem o tempo, que você sabe esperar o prazo de maturação, planejar para realizar é muito, né, muito mais vantajoso. Então você vai ter o bem, né, não de imediato, lá na frente, mas sim com uma taxa de juros aí bem menor. E o último ponto, quando a gente fala de planejamento financeiro, é investimento, né? Guardar é apenas o início. Então, investir é fazer o dinheiro trabalhar para você. A gente já ouviu isso e a gente ouve, né, hoje os profissionais de economia, que sim, trabalhar é fazer o dinheiro trabalhar por você. Hoje, pessoas, né, não investem por duas razões: ou porque tem medo do mercado financeiro, ou porque não tem o conhecimento. Então, tem diversas pessoas, né? Hoje o Corecon ele se mostra disponibilizado, se disponibiliza, inclusive, para a sociedade, enfim, para a rede sobre a questão de investimento. Já participei de palestras trazendo esse reconhecimento. As dois pontos, é bem isso. Ou é medo ou é falta de conhecimento. Se é falta de conhecimento, tem os canais específicos, tanto do Corecon quanto dos nossos colegas, para a gente auxiliar. Ou se é medo, aí sim, a gente analisar o porquê que é o medo. Se já teve uma experiência negativa, se realmente já tentou investir, entrou numa operação ali, seja de day trade, enfim, Bitcoin, que não sabia onde estava entrando, perdeu um patrimônio relativo. Então, aí sim, né? Quando a gente fala de investimento, é dois pontos que fazem mover o ponteiro. Ou é medo ou é a ganância, né? Então, medo, se você tem o medo, procure a solução para a gente buscar a resolução, né? E a gente sabe que investir é apenas o início. Quando a gente fala de planejamento financeiro, que a gente realmente, o próprio nome já diz, planejar, né? Um planejamento financeiro. Não adianta a gente parar, a gente debruçar, a gente fazer um mundo perfeito se o ponto principal, né, de colocar isso em prática não está comprando a ideia. Hoje, a gente traz o conteúdo, a gente traz a relevância dos temas, mas a decisão final tem que partir de si quem realmente está querendo mudar de vida, mudar de cenário, até para ter um bem maior, seja casa, um carro, uma viagem. Fazer um planejamento é necessário. E planejar não é sobre ter muito, é sobre fazer o melhor com o que se tem, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Planejamento, antes de tudo, é fundamental. Contem com pessoas que sim queiram te ajudar nesse momento. Hoje, um momento de incerteza, economicamente falando, mundialmente falando, o cenário macroeconômico desafiador. Então, ter um conhecimento, ter uma pessoa que está ali do teu lado te ajudando é fundamental. Sobre o tema de planejamento financeiro, até eu não sei como que está meu tempo, era isso. Eu não sei se a gente tem perguntas aí ou dúvidas, ou também depois de toda a minha apresentação a gente se planifica. Posso continuar aqui, Thiago? Pode sim, Everton. Temos aí mais cinco Ótimo, minutinhos. ótimo, maravilha. Então, né, quando a gente fala de investimento, a gente vem falar aí também de estratégia de investimento. O que que é estratégia de investimento, né? Desmistificar o mundo aí dos investimentos e ajudar, né, as pessoas a refletir sobre as estratégias adequadas ao perfil, objetivo, ao momento de vida. Investir, quando a gente fala, né, é mais do que buscar rentabilidade, atingir o objetivo, é garantir segurança, é garantir a independência. Quando a gente fala de gestão, de estratégia de investimento, tem sim a questão do perfil do investidor, se conhecer, se você é um investidor conservador, moderado ou arrojado, isso orienta, né, dá um grau de relevância ao quanto de risco você está disposto a correr. Se você se considera mais cauteloso ou mais ousado,
né? Quando a gente fala de perfil, também tem a questão do risco e retorno. E não existe milagre. Quanto maior o retorno, né, maior o risco. Então, por isso que um perfil do investidor a gente tem que fazer antes do investimento, para a gente falar assim, esse investimento é viável para o seu momento, é viável para o seu perfil, né? Então, não adianta eu querer ter ganhos absurdos se eu tenho um perfil conservador. Então, você conseguir equilibrar a estratégia, os dois de acordo com os seus objetivos é fundamental. Quando a gente fala de diversificação, né, a gente sempre ouviu essa palavra, principalmente faculdade ou, enfim, alguma palestra, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Estratégia de investir em diferentes ativos reduz o risco e melhora a estabilidade da carteira. Outro ponto a ser considerado é o tempo, né? Cada objetivo tem um prazo, se ele é curto, médio ou longo prazo. Quem já pensou, né, e parou para analisar os seus planos, né, seus prazos, seus sonhos e metas, ela é curta, ela é média ou ela é de longo prazo? Então a gente também senta, a gente analisa e a gente define se teu investimento é para curto, médio ou longo prazo, para sim conciliar, né, o teu investimento com o teu objetivo futuro. Falando ainda assim em estratégia de investimento, a gente tem que considerar a liquidez, né? Hoje, quando a gente fala de liquidez, pode ser que todo o meu montante eu entro, eu já tenho minha reserva de emergência, mas eu apliquei todo o meu recurso. E venha que tem uma necessidade maior que usa a minha reserva de emergência e eu preciso de mais dinheiro. Então, eu posso precisar do dinheiro em um determinado momento, então avaliar a liquidez é essencial para não ficar na mão. Então, quando a gente fala de liquidez, sim, em estratégia de investimento, tem a questão da diversificação, renda fixa, renda variável, multimercado, internacional. Tem uma caixinha ali também para liquidez, para a gente ter um dinheiro disponível quando necessitar. E finalizando aí o tema que foi estipulado, investir é uma jornada e não é uma corrida. Então, tudo começa, né? Tudo começa por hoje, começa por agora. E quando a gente fala ligando estratégia de investimento com planejamento financeiro, comece por você, invista em você. Quando a gente fala de investimento, não é só investir em bolsa de valores, investir em Bitcoin. Invista numa especialização, invista num curso e, dependendo da situação, invista num livro. Um livro vai te abrir a mente aí também, vai te trazer um horizonte imenso que, se você não correr atrás, tenha certeza que tem outras pessoas correndo. Muito bem, Everton. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Antes de eu passar a palavra para o Rafael, só queria pedir desculpas aqui, e daí pedir para você, Everton, se pudesse se apresentar, falar um pouquinho da sua, né, da sua carreira profissionalmente falando. Aí os demais ali, Rafael e Ricardo, antes de começar a apresentação, né, se quiserem usar aí uns 2 minutinhos para falar, né, da atuação. Eu sei que todos são militantes aí já há bastante tempo no mercado financeiro, mas só para o pessoal conhecer vocês ali. E aí, para o pessoal que está nos ouvindo, se quiser colocar as perguntas no chat, ao final da última palestra, eu vou fazer as perguntas aqui. É, E aí eu vou direcionando. Se quiserem direcionar, quero que o Everton responda, ou quero que o Rafael, que o Ricardo também nos ajude aqui, tá? Que já tem uma pergunta ali pro Everton, ao final a gente passa ela, tá? Só por uma questão de ordem, vamos deixar as perguntas para o final. Então, Everton, te devolvo a palavra ali, e daí depois eu passo para o Rafael. Ótimo. Então, me apresentando formalmente, né, depois aí da palestra, enfim, do meu momento, sou Everton, sou economista, tenho um MBA em gestão de pessoas e gestão de resultado, trabalho no mercado financeiro há mais de 2 anos, né, estrategicamente já com carteira de cliente, mas antes trabalhei em grandes multinacionais, voltada também para o tema financeiro, então tenho uma experiência, uma bagagem que me consolidaram a trazer o meu conhecimento não só para o mercado financeiro, como também para as grandes varejistas aí, nacionais e multinacionais. Então, eu fico também à disposição aí, caso alguém tenha alguma outra dúvida, para depois eu estar respondendo. Aí, obrigado, Everton. Agora passo a palavra aí para o Rafael Monteiro. Por favor, Rafael, pode se apresentar e aí dar sequência aí à sua fala, ao tema que você trouxe para nós hoje. Boa noite, Rafael. Fica à vontade. Beleza. Obrigado pela apresentação, né, Everton? Acho que todos esses pontos eles são realmente muito importantes quando a gente olha do ponto de vista de planejamento financeiro, investimentos como um todo, né?
dentro de uma carteira de investimentos e financeira. Quero agradecer aqui também a toda a diretoria, né, da Quarecon, na figura aqui do Thiago, né, que gentilmente me fez esse convite. E antes mesmo de esquentar nossa noite com um tema super agitado, né, e principalmente mais recente aqui no Brasil, queria também rapidamente me apresentar, né, assim como Everton, já estou há algum tempo no mercado, né, quase 8 anos, eu brinco que foi a minha primeira e espero que seja a minha última profissão, sou apaixonado pelo que faço e acredito muito, né, que você pode, através aí dos investimentos, transformar e mudar a vida das pessoas. Então, também, né, estou mais nessa parte de atendimento empresarial, né, dentro do segmento corporate e ultra corporate dentro da XP Investimentos. E ao longo de todos esses anos, né, de mercado, eu sempre brinco que o Brasil ele não é para amadores. E o tema que eu quero trazer aqui para a gente conversar, e é um tema realmente muito polêmico, então eu quero ouvir de verdade assim um pouco dos nossos participantes, da opinião, porque é um tema que está ainda, apesar de a gente já ter um norte muito em aberto, é o tema da nova medida provisória, né, que foi recentemente aí, vamos colocar assim, colocado em pauta, que finaliza basicamente com a tributação, ou melhor dizendo, com a isenção, né, de investimentos que antes contavam aí com esse benefício e eram muitas vezes os queridinhos, né, dentro aí da carteira dos investidores, sobretudo pessoa física. Então, eu vou pedir a licença para vocês, eu vou compartilhar aqui rapidamente uma apresentaçãozinha simples que eu fiz para ilustrar com um pano de fundo, né, todo esse escopo e a gente trocar uma ideia aqui, como falei, de forma super objetiva e mais plantar, né, algumas sementes na cabeça de vocês para que a gente possa florescer muito bem aqui dentro desse debate, né, e dessa troca aqui de experiências. Pessoal, eu vou pedir só para que vocês confirmem se estão vendo minha tela, tá? Todos vendo minha tela? Sim. Vamos sim, Rafael. Maravilha. Então eu vou reproduzir aqui e vamos lá. Bom, eu sei que não deve ser novidade para vocês, né? Os meios aí de comunicação, a mídia, ela falou amplamente a respeito dessa nova medida provisória, que ainda, né, é uma medida provisória, então não é uma legislação, ainda precisa passar ali por algumas aprovações dentro do escopo de Congresso, mas que vai mudar praticamente tudo que a gente tem de escopo aí de investimentos aqui no Brasil. E impacta desde a captação desses recursos lá pelas empresas, pelos bancos, né, até mesmo a rentabilidade na ponta final. Então, parafraseando um pouco o que o Everton trouxe, dentro dos investimentos é muito importante você ter planejamento. Só que no Brasil, em específico, esse planejamento ele vem com um quê de dificuldade a mais, né, de ter aí todo esse escopo político envolvido e essas mudanças, né, que são muito rápidas e muito constantes. Então, para resumir aqui todo esse projeto, eu montei essa tabelinha aqui para ilustrar para vocês o que vai mudar e como é hoje, para que a gente tenha essa visão de que, na última linha, o que era isento não vai mais ser, e as alíquotas, né, que eram menores, a tendência, né, de modo geral, né, usando aquilo que o Haddad falou, a gente tem aqui uma simplificação para uma alíquota única, então a gente tem aquele final, né, de tabela regressiva de alguns investimentos, como fundos, renda fixa, etc. Fato que, como falei, impacta as nossas vidas, porque o custo de capital no Brasil, obviamente, tende a ser impactado com relação a isso. Bom, aí vocês devem estar se perguntando, Rafael, legal, entendi, tem muita coisa aqui que eu não sei nem o que é essa sopa de letrinhas. Como que isso impacta a minha vida na última linha como investidor, né? Então, falando um pouco antes, né, de um princípio, que é um princípio muito relevante dentro dessa modificação, que é o princípio da anterioridade tributária. O que esse princípio nos diz? Basicamente, nenhuma nova tributação impacta investimentos pretéritos já realizados, né? E você precisa ter também ali um tempo, né, para que isso seja implementado. Então, independentemente do que venha a acontecer com relação a essa normativa, se ela for enquadrada na realidade fática ou não, isso só começa a valer lá para 2026. Então, a gente tem aí mais 6 meses, né, para conseguir fazer alocações em ativos que ainda serão isentos pelo prazo,
né, ali da sua contratação, pelo seu prazo de investimento em si, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo prático, né, de uma LCA, por exemplo, comprada em maio de 25, que vai seguir isenta, independentemente da LCA ser aprovada ou não, até o seu vencimento, tá? E por que isso é importante, pessoal? Por que esse princípio ele vem nos trazer aqui uma provocação relevante? Porque ativos como, por exemplo, fundos de investimento, fundos exclusivos, né, aqueles utilizados mais ali para as grandes fortunas, tudo isso vai ter uma mudança drástica e que vai impactar na última linha o investidor, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. E é um impacto, né, relevante, porque a gente está tirando dinheiro do nosso bolso e transferindo para o governo. Não só dentro dos impostos que a gente paga periodicamente, mas agora de forma mais expressiva ainda, também, né, através dos investimentos financeiros. Tá? Aqui tem um adendo em específico, né, quero até abrir aqui um parênteses rápido para falar a respeito dos fundos imobiliários, que é uma classe talvez já muito conhecida por vocês, que existe a possibilidade de alguns manterem a isenção, desde que não coloquem, né, caso aprovada a lei, novas operações dentro do fundo e que sigam aquelas regrinhas, né, de mínimo de cotistas, etc., que já é o que tem-se hoje dentro do nosso escopo. Tá? E aí, obviamente, papéis como CRIs, CRAs emitidos a partir do ano que vem, eles perdem essa isenção, começando também a ter ali um custo de captação maior, tanto para as empresas, para as cooperativas agrícolas, para as construtoras, etc., que faz com que todo o crédito, né, nacional na última linha também sofra aí um encarecimento. E isso é um ponto importante, tá, gente? Porque eu, aumentando o custo de captação, eu aumento na última linha a inflação, porque obviamente as empresas elas não vão absorver isso, né? Vão passar na conta final para o consumidor e na última linha nós vamos acabar pagando a conta também, não só enquanto investidores, mas também como consumidores, né? Bom, seguindo aqui, falando também agora de ativos um pouco mais disruptivos, né? O Everton até comentou na fala dele a respeito dos criptoativos, que hoje, né, assim como funcionam ali com parte de ações, você tinha uma isenção até 35 mil de venda dentro de um mesmo mês. Essa isenção ela acaba e você começa a tributar isso, fazendo que, obviamente, né, você tem aí também uma maior sanção em cima desses ativos que antes, né, teoricamente eram um pouco menos, vamos dizer assim, um pouco menos visados pela Receita. Bom, como falei, né, toda essa sopa de letrinha, LCI, LCB, CRI, CRA, tudo isso, se de fato passar a isenção, cai por terra, tá? Bom, diante disso tudo, pessoal, o que a gente pode olhar do ponto de vista de investidores, né, seja pessoa física, seja principalmente, né, que tem aí essa questão da isenção, o que a gente pode fazer para eventualmente antecipar essa aprovação de lei e conseguir, né, perpetuar por mais tempo, né, essa isenção? É começar a olhar ativos que de fato, né, possam vir a ser isentos até o seu vencimento, olhar, né, dentro ali de fundos imobiliários, fundos, sejam eles fechados, em balcão, que possam, né, perpetuar essa isenção, porque, pensem comigo, se daqui 6 meses essa legislação for de fato aprovada, a gente vai ter aqui aquele princípio básico de economia na prática. Eu vou ter ativos que antes eram muito comuns dentro da economia, né, isentos, não mais sendo emitidos. E aí aqueles que têm, obviamente, têm uma valorização e pode ganhar muito dinheiro também dentro dessa estratégia, dessa arbitragem, por assim dizer, né? Como falei para vocês, né, a gente ainda tem alguns caminhos pela frente para ver se isso de fato vai ser aprovado ou não, mas de toda forma é um ponto de alerta, e alerta relativamente grande, né, porque como falei, acaba mudando muito aí o escopo de planejamento e de gestão ativa que a gente precisa ter nas carteiras. Então, uma coisa que a gente tem feito já do nosso ponto de vista aqui é tentar antecipar, né, essa possível aprovação para já fazer alguns ajustes nas carteiras dos clientes para manter isso também como se fosse um ponto. Se acontecer, ótimo, a gente estava preparado, e se não acontecer, melhor ainda, a gente segue aí com essa isenção. Mas aqui, sendo bem transparente com vocês, a gente tem basicamente um cenário onde ou se aprova isso, ou se aprova o IOF, ou a gente vai ter problemas nos gastos públicos. E como aconteceu lá em
2014, né, com o impeachment da Dilma, a gente sabe que você ser negligente com relação a gastos públicos pode acabar gerando aí um problema de impeachment, um problema político muito grande. Então a gente está aqui entre a cruz e a espada e, obviamente, estamos no meio disso tudo. Então, trazer esse assunto à tona, trazer esse assunto com uma provocação, não só com uma possibilidade que vai acontecer daqui a 6 meses, mas já se preparar, né, olhando aqui para as nossas alocações hoje, é algo que, volto a dizer, parafraseando o Everton, faz parte do planejamento de um investidor, faz parte de um planejamento financeiro e que no Brasil, em específico, a gente precisa, né, ter essa gestão ativa muito mais ativa do que em outros lugares do mundo. Tá? Bom, pessoal, como conclusão, né, trago que isso pode, né, trazer um forte impacto não só nos investimentos, mas na economia de modo geral. E, enfim, como falei, é um assunto muito em aberto. Então, é uma provocação que eu trago para que a gente possa, em conjunto, definir aqui e compartilhar, né, também um pouco daquilo que vocês têm de visão, se isso vai acontecer, se vai para frente, se vai ser aprovado, se não vai. E o que a gente pode, né, eventualmente, dentro desse cenário, fazer para mitigar aí eventuais prejuízos, tanto no que tange a rentabilidade, como também no que tange a custo de oportunidade dentro desse cenário tão incerto que é o Brasil e também, né, por conta de tudo que está acontecendo recentemente, também aí o cenário global. Beleza? Do meu lado, acho que era colocar, né, essa provocação para a gente trazer à baila e queria ouvir um pouco de vocês, né? Tanto dos meus colegas, né, Everton, Ricardo, Thiago e todos os que nos acompanham aqui, o que vocês pensam a respeito desse tema e o que vocês estão achando que vai ou que não vai acontecer. Obrigado, Parar de Rafael. compartilhar aqui, pessoal. Obrigado, Rafael. Acho que é um tema bastante polêmico e a gente está num momento que realmente é bastante decisivo, como você colocou ali no seu último slide. E é quando a gente pensou nesse evento, já estava um pouco conturbado, né? E hoje a gente vê um cenário de conflitos internacionais, né? Outros agravantes na situação que a gente já tinha observado ali anteriormente. Então, acho que é bastante tendencioso, né? Arriscado a gente dar grandes palpites aqui, mas com certeza é um tema aí bem bastante interessante. Deixar as perguntas ali para o final, tem várias perguntas aqui no chat, mas obrigado, Legal. Rafael, aí, bastante interessante aí a sua apresentação. E agora passo a palavra para o Ricardo Penha. Ricardo, por favor, fique à vontade, se apresente e fique à vontade. Boa. Obrigado aí, Thiago. Pessoal, boa noite. Deixaram eu com a bomba na mão aqui, né? Depois dos experts falando aí, eu fiquei no final, mas eu acho que vai ser bem legal o bate-papo. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui, todo o time Corecon. Um abraço especial para o Otisli, que hoje eu tenho o prazer de dizer meu tio, né? Obrigado pelo convite, obrigado aos amigos que estão prestigiando aí o evento. Pô, todo mundo falou coisas muito legais, eu fiquei pensando bastante, né, no que eu traria, o que poderia gerar valor para vocês, né? E eu tentei colocar um pouco de como a gente pensa em investimentos, né? Então, hoje eu tenho uma casa de análise de investimentos, nosso trabalho aqui está estudando diferentes classes de ativos, como que a gente monta portfólios, né? A gente também faz muito active research, estamos montando, né, um braço ali também de parte de gestão de recursos com carteiras administradas. Então, antes disso, eu fiz carreira executiva na Ambev, passei por diversas áreas ali, morei em diversos lugares no Brasil, e aí há 5 anos eu estou na jornada aqui de construir o Hub, uma evolução constante, vai ser muito legal aqui o bate-papo. Eu também trouxe uma apresentaçãozinha, tá, pessoal? No final ali a gente confirmem se vocês estão enxergando a minha tela, por gentileza. Sim, Boa. está. Sim, Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Como que a gente pode pensar aqui as abordagens para você pensar em montar um portfólio, né? Você pode começar montando ele de baixo para cima, que é o que a gente chama do bottom-up, e a gente pode pensar também o top-down, né? E qual que é a diferença entre os dois? Dentro do que a gente chama do bottom-up, né? A gente começa dentro do micro, olhando realmente ali as empresas,
né? Como é que é o operacional, qual que é o lucro, estuda muito bem aquela empresa, depois você sobe, né? Pô, beleza, eu entendi ali a Localiza. Boa, deixa eu entender agora como é que é a parte competitiva, olhando a parte setorial. E depois, como é que está o ambiente macroeconômico, né? Então, você vai fazendo esse bottom-up. E ao contrário ali, você começa olhando o macro, né? Então, pô, eu tenho aqui um ambiente macro. Quais são os ativos que performam melhor num juro mais alto? Ou não, eu tenho um juro, né, baixíssimo aqui, com muita liquidez. Quais são os ativos que vão performar melhor? E aí eu vou descendo, né? Então, como que a gente olha e equilibra esses dois formatos? Aí é fazendo um mix dos dois. Então, a gente pensa o asset allocation, né? A gente pensa aquela carteira de cima para baixo, né? No top-down, mas conforme a gente vai montar essa carteira e olhar por dentro ali, aí a gente vai usar a abordagem do bottom-up, né? Quando a gente fala de um asset allocation, pessoal, a gente tem ali na renda fixa os pós-fixados, os pré-fixados, os bonds, né? Que a gente vai falar muito sobre isso no futuro aqui no Brasil, já começou e tomara que fale cada vez mais. Dentro do Brasil tem as ações brasileiras e muito, né, a gente brasileiro aqui o dever de começar a falar mais também de ações globais. A gente tem os produtos alternativos, né, que o pessoal também antes de mim aqui comentou sobre, por exemplo, a parte de cripto, né, os bitcoins, ethereum, altcoins e por aí vai. E eu também coloquei ali o private equity, que eu acho que é um veículo interessante também. E dentro da caixinha de imóveis, a gente tem ali, né, os FIIs, que são os fundos imobiliários aqui no Brasil, e lá fora a gente tem a estrutura dos REITs, que são muito parecidos, tá? Quando a gente está pensando no portfólio, né, quando a gente está pensando nessa carteira de investimento, tem 3 pontos importantes aqui, né? Eu vejo as pessoas falando o seguinte, Ricardo, a minha carteira é super diversificada. Aí você vai olhar a carteira do cara, o cara está comprado metade em CDI e metade em 40 empresas da Bolsa Brasil. Isso não é estar diversificado, né, pessoal? Uma verdadeira diversificação vai trazer diversificação de geografia, vai trazer diversificação de classes de ativo e também de moedas. O segundo ponto é que a gente entende que essas classes de ativo precisam ter baixa correlação entre elas. Então, o que seria essa baixa correlação? Se você está comprado em Itaú, Bradesco, Santander e Nubank, por exemplo, se acontece alguma coisa dentro do setor financeiro, você tem uma grande correlação desse ativo, né? Então, se sobe, todo mundo sobe, se cai, todo mundo cai. Então, acho que o exemplo mais fácil de vocês entenderem essa baixa correlação é quem teve a cabeça, né? Quem entendeu que era importante diversificar nos últimos 10 anos, colheu, né, um resultado impressionante de criação de valor com ações americanas, enquanto ações brasileiras não foram tão bem, né? Então, sei lá, o Lula falou uma besteira, ou o pacote fiscal vai impactar o juro no Brasil. Isso não mexe em absolutamente nada, por exemplo, no S&P 500 ou na performance do ouro. Então, essa baixa correlação ela é importante para compor esse portfólio. E a gente sempre vai pensar as nossas estratégias olhando um horizonte de 12 a 18 meses à frente. Esse é um segundo erro importantíssimo que as pessoas cometem, né? Eu vou montar aqui minha carteira e eu vou olhar como que ela faz, né? Ela vai investir num fundo de investimento, ela vai abrir alguma plataforma para ver qual que foi o retorno dos últimos 12 ou 24 meses, ela vai olhar o juro atual e falar, pô, eu vou comprar aqui o pré-fixado de 15% para um ano. Então, assim, se você não conseguir ter essa visão mais longa, fica difícil você tomar decisões corretas ali de montagem de portfólio. Aí, pensando, pessoal, então, lembra que eu falei que eu uso lá um macro para fazer o asset allocation? Eu vou passar um pouco rapidão aqui, porque o tempo é curto, mas entre Estados Unidos, Brasil e a gente fecha depois falando um pouco da parte de ações, que eu acho que é um negócio que acaba tendo bastante, né, dúvida e curiosidade. A gente está vivendo um momento histórico aqui quando a gente fala de macroeconomia, né? A gente está vivendo um momento que provavelmente os meus filhos, por exemplo, na faculdade, muito provavelmente, né, vão estar estudando, que é um momento ali de transição de hegemonias. Então você tinha lá atrás o Império Romano, depois você tem outro império, aí vem o Império Holandês, aí vem o Império Inglês, aí vem o Império Americano, e agora a gente está nesse processo de transição, que é basicamente, né, saída dos Estados Unidos como hegemonia global e uma entrada da China. Isso a gente está falando de horizontes mais longos, tá, pessoal? Essa transição deve girar em torno ali de 30, 40, 50 anos, mas ela está em curso e esses dois gráficos que eu trouxe para vocês do lado esquerdo demonstram muito bem isso. O gráfico de cima mostra para a gente a participação no PIB global, né? Então, olha a linha vermelha ali, esse ganho de participação é impressionante, né? A China sai de basicamente ali 2, 3% de participação no PIB global para algo em torno acima de 20, 25%, né? Isso daqui está ajustado o PPP, né? Não é o nominal. E quando a gente olha gastos militares, os Estados Unidos ainda é muito maior, mas a China saiu ali de praticamente nada no mundo e está chegando ali próximo de 20%. Só que os Estados Unidos está numa sinuca de bico muito grande, né? Eles perderam o controle
da parte de dívida, né, endividamento americano, assim, de 2008, que foi quando teve a quebra dos bancos, até então, tem crescido de forma muito importante, e o Covid foi um turning point também muito relevante. Então, se vocês olharem ali nesse gráfico lá do direito, de 2020 até 2024, foi uma impressão de dólar brutal, e isso tem vários impactos. Então, assim, isso acaba tornando, né, criando várias fragilidades macro nos Estados Unidos. Eles estão enfrentando dilemas internos, que, por exemplo, o lance ali que está acontecendo com estados, acho que o principal ponto foi ali na Califórnia, em Los Angeles, que é quase, né, um começo de uma guerra civil, e eles também estão vivendo ali como donos do mundo, vamos falar assim, tendo que lidar com conflitos externos. A guerra da Ucrânia, por exemplo, e agora, mais recentemente, a guerra do Irã. E quem que é o grande ganhador de todas essas brigas? É, obviamente, a China. A China está ali quieta, a China está bonitinha, a China está construindo todas as suas bases para, em algum momento, conseguir, né, tomar essa posição de hegemonia global. Para quem quiser se aprofundar nesse dilema, né, que pô, é sempre acalorado essa discussão, eu trouxe aqui o livro e o vídeo, tá? O vídeo tem 40 minutos, está disponível no YouTube. O livro ele é bem legal também, que é do Ray Dalio, que fala um pouco dessa transformação da ordem mundial. Tá em inglês aqui no YouTube, mas vocês podem usar lá a legenda para conseguirem, né, acompanhar melhor. Entrando em Brasil, pessoal, o calcanhar de Aquiles no Brasil acaba sendo o gasto, né? Então, acho que a maioria da turma aqui acaba sendo economista, né? E esse é um ponto de muita também discussões acaloradas, o que que é certo, o que que não é. O fato é que o grande problema de juro alto no Brasil, de, pô, a nossa produtividade muitas vezes está correlacionado com esse aumento desenfreado do gasto público, que não necessariamente vem acompanhado de melhora de políticas públicas, né? Então, esse governo que a gente está vivendo hoje optou pelo aumento do gasto fiscal, né? Então, essa reportagem aqui, muito interessante da Folha, trouxe para a gente no fim de semana que o gasto crescendo o dobro do que a receita. E lembrando, né, o Rafael trouxe aqui toda essa sanha arrecadatória do governo, conecta com isso. Então, pô, se eu estou arrecadando mais, ainda assim eu estou gastando o dobro do que eu arrecado. É muito impressionante como o Brasil consegue absorver, né, a renda da população. E aí, do lado direito, fica muito, muito claro para a gente ver também, né, que é o resultado primário estrutural do país numa janela mais longa. Então, a gente conseguiu acumular ali dos anos 90 até o final de 2010 superávites estruturais importantes, e depois a gente entrou, né, num desarranjo muito, muito profundo, e a gente continua acelerando esse negócio. E o grande, né, impacto aqui para a gente, principalmente para quem está falando de investimentos, montagem de carteira, é a questão, né, do juro neutro. Então, o juro neutro vai ser aquele juro que ele nem vai estimular a economia e ele nem vai, né, colocar a economia numa recessão. Esse livro também é muito legal do Pastor, ele traz várias coisas ali, mas basicamente, sempre que você tem uma política fiscal mais, né, expansionista, você tem um aumento do nível desse juro neutro. Então, o que está acontecendo agora é isso, né? Olha onde está a nossa Selic, o juro neutro, que antes da pandemia estava em torno de 2, hoje o Banco Central já fala em 4,5%, 5%, significa que precisa de mais juros, né? E, consequentemente, a vida de quem está na economia real fica mais difícil, a vida de quem quer investir em ações também fica mais difícil. E se você não tem a ajuda da política fiscal, para quem que sobrar essa bomba, fica para o Banco Central, né? Então, o Banco Central hoje fez um aumento de juros muito, muito impressionante, tá, pessoal? E mais do que ficar olhando, né, o juro nominal, que é basicamente esse 15% de Selic, o mais importante para a gente aqui é olhar o juro real, que vai ser o nominal menos a inflação. Então, hoje, esse nível de aperto aqui, ele é muito, muito impressionante, e para mim aqui é questão de tempo para que isso bata na economia real. Eu acho que já está batendo, né? Vários indicadores mostrando isso. E o governo entra em 2026 vai com uma recessão, e se não for uma recessão, né, contratada, mas algo muito próximo de uma recessão. Esse gráfico ele traz para a gente desde 2006, né, a evolução do juro real. Então, sim, desde 2006 a gente está num nível de aperto muito, muito impressionante. Então, para mim aqui, de resumo, Brasil, a gente entra, né, 2026 próximo de uma recessão, ou uma recessão. Eu acho que não tem mais espaço para aumentar gasto. O Congresso tem dado esse recado muito claro ali para o governo. E eu acho que ano que vem, né, o governo não vai conseguir fazer o que o Bolsonaro fez em 22, que foi criar benesses em anos eleitorais, né? Porque, inclusive, existem leis por isso. Tiago, eu tenho mais alguns slides aqui só para me situar, cara. Tenho mais quanto tempo aí, meu?
Tem aí em torno de 5 minutos, mais ou menos. Fique à vontade. Se Boa, passar um pouquinho, maravilha. não tem problema, tá? Eu vou dar uma apertada aqui. Pessoal, então entrando em bolsa, né? Então eu expliquei para vocês ali como que a gente está enxergando o momento atual de macro, né, economia. Vamos entrar um pouco agora na parte de bolsa e na parte do que a gente está enxergando de preços, né? Eu trouxe para vocês do lado esquerdo aqui o múltiplo que ele é o mais fácil de ser entendido aqui, que ele é o preço sobre o lucro, né? Eu tentei fazer uma frase aqui que fica muito fácil para quem não está tão familiarizado, que é hoje a Bolsa Americana, lá, o índice S&P 500, está negociando a 20 vezes o seu lucro, né? Então, o que significa isso? Você está, né, você tá pagando 20 vezes o lucro do S&P 500, né, que é o lucro anual, e se esse lucro continuar pelos próximos 20 anos iguais, significa que você recuperaria esse seu dinheiro lá em 20 anos, tá? É isso que esse indicador quer dizer. E hoje o S&P 500 negocia um desvio padrão acima da sua média histórica. Então, assim, não tá comprando barato. E do lado direito é uma segunda forma de você olhar se existe prêmio ou não na Bolsa Americana, que é o que a gente chama ali do Equity Risk Premium, né? Que você vai pegar esse earnings yield, que vai ser a inversão da fórmula do preço-lucro. Então, você ganha aqui, no caso, por exemplo, eu fiz aqui com 10%, né? 10% ao ano de lucro sobre o valor que você investiu. Então, em vez de você falar recuperação do valor, você vai ver o rendimento, né? O yield. E o que a gente vê, né, que por essa métrica, olhando pela média histórica, também tem um prêmio muito baixo, ou seja, bolsa americana muito, muito cara. Aqui tem mais um pouco dessa evolução, né, o preço sobre as vendas, reparem que está muito acima da média histórica desde 97, você olha ali sobre o valor patrimonial, né, que é o book value, você vê o EV/EBITDA, não importa a métrica que você olhe de bolsa americana, ela está muito provavelmente, né, muito, muito precificando esse céu de brigadeiro que nenhum problema vai acontecer. E aí o recado que eu queria deixar de bolsa americana para vocês é o seguinte, né? Que preço ele importa. Esse gráfico lá da esquerda ele mostra para gente um negócio muito interessante. Se você comprar a bolsa americana, né, nesse nível de bolsa que a gente está falando de 20, 21 vezes lucro e segurar ela por 10 anos, né, e 10 anos todo mundo concorda aqui que é um investimento de longo prazo, você vai ter um retorno muito próximo de zero. Tá? Assim, então, preço é um negócio muito importante. Então, o resumo de Estados Unidos, a gente é cauteloso com bolsa americana por conta de nível de preço, só que a gente entende que uma carteira diversificada, né, e pensada no longo prazo precisa ter ações americanas. E aí, a forma que você vai expressar essa convicção, se você está otimista ou pessimista, vai ser através do tamanho que você vai colocar isso dentro do portfólio. Eu vou com 2%, eu vou com 5%, eu vou com 10%. Então, hoje a gente está um pouco menor, mas a gente acha que tem que se manter investido. E aí, olhando aqui para o Brasil, né, completamente o oposto, né? Enquanto a gente viu que a Bolsa Americana super, super cara, a gente vê que a Bolsa brasileira está muito, muito barata, né? Eu não diria que está tão barata assim, mas está barata. Eu acho que parte daquela gordura bizarra que tinha nos últimos meses foi corrigida agora, nesse ano de 2025. Mas, de novo, se você está olhando em janelas mais dilatadas, sem dúvida nenhuma que a chance de você perder dinheiro versus a chance de você ganhar dinheiro, eu, sem dúvida nenhuma, estou dentro do campo que acredito que você vai ganhar dinheiro. Tá? Então, hoje, a Bolsa Brasileira negocia um desvio padrão abaixo da sua média histórica. Bolsa, então, só para parâmetros ali, né? Brasil negocia 8, 9 vezes o seu lucro, enquanto a Bolsa Americana negocia 20, 21 vezes o seu lucro. É mais que o dobro o nível de preço, né, e que você vai estar pagando um versus o outro. E do lado direito, né, acho que também traz uma perspectiva muito interessante, que é desde 1949, que é a razão entre bolsa de países emergentes versus a razão de S&P 500, né, de bolsa americana. A gente está um desvio padrão abaixo, assim, né? Está muito impressionante o quanto que está né, valorizado os países emergentes, tá? E aí você tem que ter bastante estômago para ser investidor no Brasil, né? Uma hora parece um problema no Congresso, uma hora é uma guerra, outra hora não sei o quê. O Brasil ele é muito complicado, mas, né, vai reforçar muito o lance de que preço importa. Então, de 2002 até 2008, ali, o Ibov sobe 400%, aí cai 50%, depois cai mais 45%. Imagina que quem comprou bolsa em 2008 perdeu dinheiro até 2016, né? E só foi recuperar o mercado de 2016 para 2020. E essa pernada também foi de 215%. Covid tomou 40% na cabeça e depois esse negócio subiu mais 100% de novo. Então, assim, é importante ter claro, né, a volatilidade e é importante ter claro que se você está comprando quando você tem o preço ao seu lado,
a chance de você tomar um drawdown muito grande ou de você perder dinheiro, ela é reduzida. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque o Brasil adora olhar só real, 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 e a gente tem que entender a importância de olhar também o dólar. Então, a gente trouxe a Bolsa Brasileira aqui em dólar, numa perspectiva desde 2002, enquanto em real a Bolsa sobe 1000%. Pô, que negócio sensacional, né? Negócio da China, igual pirâmide. Mas quando você olha em dólar, né, você só teve um aumento de 50%. Então, isso mostra um pouco da importância da diversificação de moeda. E aqui eu acho que é bem impressionante também, né? A questão do CDI. Muita gente só investe CDI, 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 CDI. Quem investiu no CDI em 2015 e carregou até 2024 ganhou 142%. Pô, sensacional. Só que quando você ajusta pelo câmbio, né, você ganhou só 4%. Então tem que tomar um pouco cuidado aí de ficar olhando sempre as coisas em real. Eu vou dar uma avançada aqui, para também não tomar muito tempo, mas aqui é um pouco das carteiras que a gente tem dentro de casa, que a gente constrói. Essa é a principal carteira da casa, a gente automatiza ela dentro da plataforma da XP. Então, quem for, né, XP e tiver um escritório que é parceiro nosso, consegue acessar essa carteira. Carteira super legal, já tem mais ou menos uns 35 milhões de reais alocados nessa estratégia. Nos últimos, né, 12 meses ali, ela rende quase 17%, ela está acima do CDI, muito acima do Ibov, e a gente também tem uma carteira offshore muito legal que vem performando consistentemente acima do S&P 500. E reparem que a nossa carteira ela é super, né, em nomes safes, né? A gente não está falando de nada muito louco. Itaú, Eletrobras, Copel, Cemig, Vale, Petro, B3, BR Partners, PetroRio e por aí vai. E para fechar, né, pessoal, eu trouxe para vocês um pouco o que a gente está enxergando do cenário base, né? Eu vejo que para o mundo, num médio prazo, a gente está vivendo uma fase de estagflação, e quando a gente está olhando um pouco mais longo, a gente está vivendo uma fase de desglobalização. Isso é muito importante para o mundo de investimentos, né? Quando você tem um mundo globalizado, você tem um mundo que coopera. Quando você tem um mundo desglobalizado, você tem um mundo ali que, né, sai muito atrito, né? É o que está acontecendo agora, o Trump tentando resolver esse tipo de coisa. E olhando o Brasil, eu acho que para 26 um crescimento vai ser muito medíocre ou até mesmo uma recessão. Como a gente tem muito agro, fica poluído ficar olhando, né, o número cheio. E eu acho que vem uma mudança de política, né? Todos os indicadores mostram que o governo Lula cabe em 26 e a gente tem ali, né, uma mudança nessa política. Acredito de dólar forte, Bitcoin e ouro continuo achando também que ele é forte. E aí, né, trouxe um pouco de uma alocação do que a gente enxerga, né, e como que a gente pensa essa divisão ali por classe de ativo. Depois eu posso mandar a apresentação para o time da Corecon e aí pode mandar para o e-mail do pessoal para vocês, né, terem acesso aqui. Mas reparem que a gente traz muita coisa dolarizada e diferentes, né, classes de ativo para compor esse portfólio. E para fechar, né, um pouco dos aprendizados que eu queria dividir com vocês que eu tive nessa jornada como investidor, é que, pô, investir não é maratona, não, é uma maratona e não é uma corrida, repetindo aqui o que o nosso amigo falou, né? Tome cuidado para não ficar se impressionando com esses ganhos de muito curto prazo. Pô, abriu o pregão aqui, subiu 8%. Pô, isso aqui não significa nada quando você está olhando numa janela de 5, 10 anos, né? Você tem que estar focado realmente no setor, nos verdadeiros, como, por exemplo, quem está investido há 1, a 2, a 5 anos em Bitcoin. Um bom negócio não é sobre o que você compra, e sim pelo preço que você paga. Eu acho que aqui, por exemplo, pô, será que é legal você comprar, né, um iPhone, sei lá, 18, o novo? Ele é legal, mas qual que é o preço que você está pagando, né? Então, pô, será que vale a pena você comprar um iPhone 16 por 3 mil reais ou pagar um 18 por 12 mil reais? Obviamente que, né, tem que balançar um pouco dos objetivos, mas preço importa muito. E quando você diversifica a carteira, tem que entender que você não vai ganhar em todas as frentes, né? O cara compra CDI, dólar, Bitcoin, e aí no fim um cai, aí o cara, pô, eu quero vender o que caiu para comprar o que subiu. Só que aí quando o que sobe, cai, e aí você quer voltar para o que. Então é importante entender que você diversifica justamente, né, para você ter esse tipo de comportamento. Ação machuca, crédito mata, né? Então tomem muito cuidado com crédito. Se tomar uma inadimplência no crédito, ele muito dificilmente você está no Brasil, você vai recuperar esse dinheiro. E evitar tomar decisões baseadas em vídeos de YouTube, influenciadores, que hoje tem muito picareta no mercado e muita informação ruim, sem nenhum tipo né? O cara não trabalha com isso, pô, né? É uma loucura o que está acontecendo. E por fim, se conheça como investidor, porque, né, se você é um cara de conservador, não tem por que você comprar Bitcoin. Ou se você é um cara muito arrojado, pensar como que você equilibra essa carteira. Era isso, turma. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo aí. Obrigado, Ricardo. Nós tínhamos até às 20 horas para fazer as apresentações, então terminaram britanicamente. Parabéns. É, todos foram excelentes ali. Estou com várias perguntas aqui para repassar para vocês.
Quando o Everton comentou lá do fazer leitura, né, de um livro, teve alguém que perguntou, né, se tem alguma recomendação aí de leitura, alguma recomendação de livros. Então, Everton, se quiser responder, e quem perguntou foi a Rosana Lima Silva. Claro, se a Rosana ainda estiver presente ou depois ver na gravação, então traria aí três livros que fundamental para todo investidor iniciante ou que já investe, quer aprofundar um pouco mais conhecimento de uma forma e uma leitura bem didática e bem explanativa. O primeiro livro aí que eu indicaria, Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Então, o livro traz 13 fundamentos para alcance de objetivo financeiro pessoal, um livro muito bom, um grande escritor. O outro livro que eu recomendaria, uma leitura, seria O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, também um livro fenomenal, fala bastante aí sobre o conceito de investimento, um livro com uma leitura boa. E um outro livro aí que eu acho muito bom também, Homem Mais Rico da Babilônia, um livro aí que tu pega numa lavada só, tu lê ele rapidão e te traz bastante conhecimento e bastante direcionamento sobre o mundo dos investimentos. Livros que encontra em qualquer livraria e hoje, né, na internet também consegue encontrar a preço bem acessível. Bem, obrigado, Everton. O Homem Mais Rico da Babilônia, eu li aqui, tenho ele aqui no escritório, vale muito a pena. Legal. Boas recomendações aí. Antes de seguir com as perguntas ali, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos aí. E eu pedi para o pessoal falar, né, de onde estava falando, de qual cidade. E olha, foi bem interessante, porque tem gente de Santa Catarina, Minas Gerais, né, Rio Grande do Sul, Piauí, tem um pessoal aqui de Teresina falando. Então, Londrina, pessoal de Curitiba, São Paulo, várias cidades do nosso Brasil aí estão conectados aqui com a gente. Então, parabéns, obrigado a todos que estão nos ouvindo aí. E é bem interessante de ver que, né, a gente, com essas ações do Conselho, a gente tem esse alcance aí a nível de Brasil. Então, fiquei bem surpreso e bem contente de ver aqui quando eu li de onde que o pessoal é, tá? Aí eu tenho uma pergunta aqui, fique à vontade, qual de vocês quiser responder. O Rafael perguntou aqui, ó, boa noite. Ele diz, eu já faço operações na bolsa, day trade e às vezes swing trade. Porém, o mercado Forex tem chamado minha atenção e estou com dúvidas sobre como declarar os ganhos do dólar no Forex. Então, se alguém quiser responder aí, fique à vontade. Boa. Posso responder aqui, Rafa? Primeiro, parabéns aí, né? Acho que você está olhando operações aí de renda variável nesse momento, né? Além de todo o cuidado necessário, como o Ricardo bem colocou aqui, né? Você certamente pode ir do céu ao inferno muito rápido, mas dentro desse escopo, e respondendo aqui a tua pergunta de forma objetiva, né? É importante levar em consideração que a isenção, né, que você tem no Forex até R$ 35.000, que é a mesma que você tem, por exemplo, para ativos digitais e criptoativos, ela segue até o final deste ano, né? Mas a depender ali do quanto que você opera, de quanto você tem de lucro, né, dentro de um mesmo mês, essa alíquota por conta da nova medida provisória, né, que em parte ela já começa a ter efeitos, apesar de a gente trabalhar muito aqui com aquela ideia do princípio da anterioridade, que eu comentei brevemente aqui na minha apresentação, a alíquota ela já sobe para 17,5%. Né? E aí esse recolhimento você faz fazendo o cálculo, se ultrapassar esses 35 mil hoje, né? E caso a medida provisória venha a ser aprovada no ano que vem, independentemente dos valores, você precisa fazer esse recolhimento mensalmente, como se fosse, enfim, uma venda de um day trade, né? E aí você levanta o quanto você teve de lucro, pega a Petax do dia, né? E aí tem isso daí dentro do site do Banco Central e faz ali uma emissão de uma DARF e posteriormente pagamento, né? E da mesma forma, né? Você vai fazer isso também caso você ultrapasse esses valores aqui no Brasil, só que sem a necessidade de fazer ali o levantamento da Petax, porque a gente está falando de moeda corrente nacional. Não sei se eu consegui responder a tua dúvida, mas seria isso, tá? E volto aqui, né? Vale aí acompanhar o profissional como o Ricardo, né? Que tem uma casa de análise para você fazer as escolhas corretas e não acabar entrando em furada, principalmente nesse momento que tem bastante volatilidade no mercado, né? Obrigado, Rafael. Tem uma outra pergunta aqui na sequência, talvez o próprio Rafael possa responder, só para complementar com uma pergunta bem semelhante. Diz o seguinte, ó, Claro. gostaria de saber
o que já está em vigor em termos de novas alíquotas via medida provisória, ainda que provisoriamente, visto que a medida provisória entra em vigor imediatamente. E alguns tributos não estão sujeitos ao princípio da noventena nem da anterioridade. Então, essa é a pergunta Boa. aqui. Para simplificar, tá? Tem vários ativos, né? Mas tudo aquilo que a gente tem de renda fixa, tá? E de fundos, a gente segue a tributação convencional, né? Ou a isenção até o final deste ano. Então a gente tem 6 meses, né? Como eu falei, para a gente olhar ativos de renda fixa isentos para conseguir travar isso por mais tempo, né? E não acabar necessariamente ali dentro da virada deste ano. O que já está, né, em vigor são basicamente aí as alíquotas únicas, né, de 17,5% para renda variável que ultrapassem os valores de isenção. Porque a isenção, tanto para o Forex, como para os ativos digitais, como também para as ações, ela segue até o final deste ano. Tá? E aí, caso você ultrapasse isso, você vai já entrar ali na alíquota de 17,5% em cima do lucro que você obteve nessas operações. Beleza? Não sei se eu consegui responder também. Obrigado, Rafael. Agora tem uma pergunta aqui. Eu gostaria que cada um de vocês, né, Rafael, Everton e Ricardo, desse a opinião de vocês. A pergunta diz o seguinte aqui, ó, como que vocês trabalham no mercado financeiro? Como que vocês lidam com clientes, né, investidores, em um momento de incerteza como o que a gente está vivendo? É, Aí eles perguntam aqui como também, aí ele pergunta se há recuo de investimento em cenários como esses. Tá? Então a pergunta seria como que vocês trabalham, né, com os investidores nesse momento de incerteza e como é que fica a captação, né, dos clientes e novos clientes e se há um recuo, né, nas aplicações, nos investimentos, enfim, de uma forma geral, em cenários como esse. Podemos iniciar pelo Everton? Claro, Thiago. Em momentos de incerteza, eu acho que o ponto principal, né, a gente que trabalha na assessoria, assim como o Rafael falou, e eu também trabalho na XP, é estar próximo do cliente. Até porque nem todo cliente tem o conhecimento a fundo, e por isso que ele coloca seu patrimônio à disposição de um assessor, de uma casa de análise como o do Ricardo, para estar fazendo a gestão. O primeiro ponto, estar do lado do cliente, trazer a tranquilidade para ele sobre o momento atual, sobre o cenário macro, sobre os investimentos, principalmente sobre a carteira dele, analisando sim as possíveis consequências de tais fatos, né? Então, analisar sim se ele está exposto a uma ação que está sofrendo, que vai sofrer a longo prazo. Então, estar próximo do cliente, analisar a carteira, fazer rebalanceamento quando necessário e em momentos ali, eu acho que tem até outra pergunta, como que a gente faz a captação nesses momentos, é trazendo a vulnerabilidade do mercado, né? O ponto principal, analisar também como que está alocado, como que está sendo a estratégia, assim como um planejamento financeiro, como propriamente eu falei, para daí sim trazer uma solução viável e eficaz para o cliente no curto, médio ou longo prazo. Obrigado, Legal. Everton. Corroborando, né, o que o Everton falou, é, em todo movimento de mercado, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então, apesar de a gente estar com toda essa instabilidade, né, nacional, existe boas oportunidades, né? Tanto no cenário de bolsa, porque, né, seguindo aquela máxima, você precisa comprar barato e vender caro, e nunca o oposto, mas muitas vezes assim o nosso psicológico, nosso sentimento geralmente nos induz a fazer o contrário e até mesmo, né, em próprio ativos de renda fixa no Brasil. É importante se frisar que a gente está no maior cenário de juros, né, dos últimos 20 anos do Brasil. Nem lá, pré-impeachment da Dilma, a gente teve uma Selic tão alta como a gente está vivenciando. Então, hoje é muito cômodo, né, para o nosso investidor conseguir boas rentabilidades atreladas aí a ativos super seguros. Então, você consegue trazer isso, né, mostrando que, obviamente, com uma carteira diversificada, a depender do perfil de investimento do cliente, você olhar oportunidades tanto no cenário nacional como internacional, né? Eu acho que a gente está num momento de dolarização bem interessante, né? O dólar ele teve um recuo bem expressivo, chegou a bater quase 6,10, voltou, que é um bom momento também para quem ainda não tem esse pezinho lá fora, começar a fugir do risco Brasil, não só do ponto de vista de investimentos, mas também com uma proteção natural à inflação, né? E hoje, né, tudo que a gente compra e consome está muito ligado ao dólar e ser justamente esse porto seguro para o cliente, né? Se você tem uma estratégia de longo prazo e porventura tem intempéries no mercado,
O cliente precisa ver em você aquela pessoa que vai te trazer a gestão ativa. Como eu falei aqui na minha apresentação, a gente está falando aqui com um cenário que é totalmente incerto, porque depende de meia dúzia de pessoas lá, meia dúzia não, né? Depende do Congresso, que são várias pessoas, mas no final das contas, assim, o nosso futuro, né, enquanto brasileiros, enquanto investidores, está na mão dessas pessoas. Mas a gente já precisa antecipar esse problema para, olha, como que eu posso ver a oportunidade enquanto muitos estão vendo aí um cenário de desespero e incerteza? Justamente, né, trazendo essa proximidade, essa gestão ativa e essa expertise de sempre antecipar cenários de grande crise, né, de grande queda, que agora passando a palavra para o Ricardo é o que ele mais sabe fazer. Pode falar, Ricardo. Aí. Desculpa, tava me batendo aqui para tirar do mudo. Deixa eu, acho que assim, o que eu posso adicionar aqui é o seguinte, né, pessoal? Conhecer muito bem quem está te atendendo, né? Acho que uma forma fácil vai na rede social da pessoa, vai no LinkedIn dele, vê o que essa pessoa já construiu. Pô, Rafael, Everton aqui falaram, deu para entender que o pessoal tem profundidade pra caramba, assim, né? Então, você ter confiança que a pessoa que está te atendendo é uma pessoa qualificada, né? E eu acho que esses últimos 5 anos aí, com a democratização dos investimentos, entrou muita gente nova no meio de assessoria. Então, acho que é importante você fazer esse filtro. Mas acho que um ponto importante é que eu tento também muito levar o educacional para o cliente, essa tomada de decisão para ela ser junta, né? Ela tem que ser conjunta. A pior coisa que pode acontecer é, pô, vamos fazer uma alocação em ação, aí o negócio cai, aí o cliente pega e fala, tá vendo, caiu, a culpa é sua, meu assessor é ruim. Cara, não, essa decisão é compartilhada, né? Assim, né? Você tem que tomar o risco junto, né? Não dá para você. A gente trabalha tanto, rala tanto para ganhar o dinheiro, e aí no fim você não quer saber o que você está fazendo com o seu dinheiro, entendeu? Então, você saber o que você está fazendo e, por fim, acho que dos aprendizados ali, você se conhecendo como investidor, você vai saber que vai cair. Então, acho que a única certeza que você vai ter é que o mercado vai cair, né? Em algum momento ou outro vai vir uma crise no Brasil, alguma coisa vai acontecer, e você ter esse entendimento, você vai ter a tranquilidade que as coisas vão passar. Legal, Ricardo. Obrigado. O Ricardo acabou de falar e eu vou devolver a palavra para você. Tem mais uma pergunta que pediram para você responder. Foi o Renan Santos. Ele diz o seguinte, né? Pergunta para o Ricardo. Muito se fala sobre diversificação do patrimônio em outras moedas, principalmente em dólar. Porém, dado o último acontecimento em específico, no caso o ataque dos Estados Unidos ao Irã e sobre o efeito em cascata que geraria caso houvesse interferência ao Estreito Hormuz, talvez os Estados Unidos não consigam lidar com essa consequência. Dito isso, vale a pena confiar no dólar como moeda de proteção de patrimônio ao invés do real, ou até o euro ou a libra? Uhum. Boa. Eu acho que durante a minha apresentação eu tentei bater bastante nessa tecla do asset allocation, né? Eu não gosto muito desse approach que a gente vê nas redes sociais de tipo, agora é hora de comprar dólar, agora é hora de comprar Bitcoin, agora é hora de comprar bolsa. Pô, isso daí é sempre correr atrás do rabo, né? Então, se você tem ali um planejamento correto e essa visão de longo prazo, você vai entender ali que em janelas de 5, 10 anos vai fazer muito sentido você ter essa diversificação de moeda. Outro ponto importante para entender o papel do dólar no mundo é entender que o dólar ele é fundamental e você entender a estrutura do sistema financeiro global ele é importante porque não é a ação que manda no mercado, né? O que manda é o crédito, é a dívida. O mercado de dívida ele é o maior mercado de todos. Então, quando existe uma crise, todo mundo tem passivo em dólar. Todo mundo precisa comprar o dólar. Então, a característica mais importante do dólar, por mais que aconteça impressão de dólar, é que ele é escasso. Então, por ele ser escasso, ele passa por essa valorização ao longo do tempo, né? Então, assim, hoje não existe absolutamente nenhuma moeda em jogo que é capaz de substituir o dólar. Euro, né? A Europa é um país velho, vários problemas. A Libra, né, é muito pequena. Você tem a China que tem a conta de capital fechada. E aí, obviamente, a alternativa ao ouro e Bitcoin, dada a sua escassez, está tendo a performance sensacional que está tendo nos últimos anos. Legal, obrigado, Ricardo. Tem uma outra pergunta aqui, diz o seguinte, ó, por que os ativos ligados ao ouro têm se beneficiado nesse momento de turbulência mundial? Pode aproveitar aí, Ricardo. Essa daí é tua área. Então tá, mas assim, é bem simples, tá, cara? Assim, pensa que
o mundo ele tem liquidez, né? Os países têm liquidez e o mundo, obviamente, quando você soma tudo isso, tem liquidez. E aí vai ter mais países que são mais importantes do que outros na liquidez. Obviamente que Estados Unidos e China, dado o tamanho das suas economias, são importantes. E aí, quando a gente está falando de liquidez, a gente está falando da famosa lá M2. Obviamente que tem alguns ajustes que dá para fazer ali para a gente, né, ter uma métrica mais apurada desse aumento ou queda da liquidez. Mas, basicamente, hoje, os principais países do mundo hoje imprimem muito dinheiro, você tem esse aumento de liquidez, isso faz com que esses ativos escassos acabam se beneficiando, né? Então, o Bitcoin e o ouro têm essa característica da escassez. Então, sempre que você tem um aumento muito coordenado da liquidez no mundo, você tem essa performance positiva que tende a acontecer com uma defasagem ali de 6 a 12 vezes. É isso. Obrigado. Complementando, Bom, né, Thiago, eu sou suspeitaço assim para falar de cripto, né? Até por isso eu quis passar aí a palavra para o Ricardo. Mas foi um dos motivos que eu entrei no mercado, né? Isso foi minha monografia, tem várias pesquisas nessa linha dentro do cenário acadêmico, porque eu realmente acredito, né, que o dólar ele vai ser a moeda soberana durante muito tempo, enquanto o mundo precisar do dólar, né, ele vai continuar aí imperando de forma soberana, principalmente em relação às moedas fiduciárias, porque todo mundo está olhando uma tela aqui assistindo a gente, né? Essa tela que vocês estão olhando, ela é cotada em dólar. O café que vocês estão tomando do lado aí para aguentar a gente falar tanto tempo, né? É cotado em dólar. Então, enquanto a gente tiver essa indexação relacionada à moeda, o dólar ainda vai ser muito forte, né? Mas eu começo a ver, né, ativos aí mais alternativos, como o ouro e até mesmo o próprio Bitcoin, né? Também hoje já se tornando reservas de valores. Não que vão substituir o dólar, né? Mas que são reservas que, assim, na última linha, né, por mais que o dólar seja escasso, seja uma moeda que está ligada a tudo, no final das contas tem um governo por trás que pode, a depender lá, aumentar a impressão desse dinheiro ou diminuir, né? Então a gente também acaba ficando refém muito daquilo que vai acontecer, né, tanto no cenário político quanto econômico dos Estados Unidos. Mas ainda assim é uma moeda super soberana e que eu acredito, né, que todos nós, enquanto investidores, devemos ter pelo menos, né, é, aí 10% daquilo que a gente tem de investimentos atrelados direto ou indiretamente ao dólar. Não precisa necessariamente estar lá fora, mas que tenha alguma indexação, né? Porque, como eu falei, nosso custo de vida também está muito ligado ao próprio ativo em si. legal, obrigado. Aí tem uma pergunta aqui a respeito das ações do Banco do Brasil, que tiveram aí, sofreram um pouquinho nos últimos dias. O que que vocês esperam aí das ações do Banco do Brasil? Recupera ou não? Everton, Ricardo, fique à vontade. Querem pegar aí, Vai Rafael, lá, Everton, Everton, vou fica à jogar essa vontade. bomba pro teu colo aí. Ótimo, vamos lá. Falando então de Banco do Brasil, o papel ele vem sendo deteriorado um pouco aí em relação ao último relatório, né? O relatório trimestral. O papel sim ele tende uma tendência aí à valorização. Quando a gente fala de Banco do Brasil, a gente está falando de duas possibilidades, né? Uma possibilidade que já é a coerente, que é um ótimo ativo de dividendo, então traz um dividendo para quem tem foco em dividendo e, consequentemente, um papel, né, até o Ricardo, o Rafael falaram, comprar no momento de baixa. Quando a gente fala de comprar em momento de baixa, a gente vê a questão da valuation do papel e quanto ele pode chegar, né? Visto hoje o momento, o cenário, o momento ideal, né, não é nenhuma recomendação. Antes de qualquer outra coisa, a gente analisar o cenário, analisar o perfil de cada investidor, mas visto os seus preços históricos e visto o que está hoje, é sim um papel que é um momento bom de entrada e é um papel que tem uma tendência à valorização, não no curto prazo, mas para médio prazo aí ele se valorizar e voltar aos patamares que sim ele era negociado anteriormente. Se puder só complementar aí o que o Everton falou, só rápido, eu acho que para quem também gosta de dar uma especulada, né? Porque a gente sempre sabe que tem um pouco desse perfil, vai abrir uma janela sensacional que é o pré-eleição. Ali, com certeza, o mercado vai treinar muito forte. Obviamente, não só ação, mas historicamente estatais vão muito bem. Então, fiquem ligados aí que podem dar boas oportunidades. Legal, obrigado, Everton, obrigado, Ricardo. Gente, nós estamos com mais duas perguntas aqui, mas como a gente está chegando em próximo das 20h30, para nós encerrarmos, eu vou passar a palavra para cada um dos nossos palestrantes, para o Everton, para o Ricardo, para o Rafael, para vocês, né, darem uma última palavra aí de encerramento
E eu queria também que vocês lançassem uma provocação para os nossos ouvintes, porque aqui com certeza tem muitas pessoas que querem entender um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, né? Querem investir, querem entender um pouquinho mais, mas com certeza eu vi que tem estudantes aqui da UEL, estudantes de ciências contábeis, de economia e tal, muitos enchem os olhos quando a gente fala em atuar como assessor de investimentos, né? Atuar no mercado financeiro profissionalmente, não só como investidor. Então, como todos vocês são ligados, né, a isso, trabalham com investidores, né, fazem essa assessoria, queria que vocês lançassem essa provocação aí, né, para quem está ouvindo e tem interesse nessa área. O que que vocês recomendam, né, para se engajar com isso, para entender, né, enfim. Aí eu passo a palavra para vocês e aí eu já agradeço mais uma vez. Eu acho que assim cada um abordou o tema de uma maneira bastante assertiva, bem interessante. Todos foram muito didáticos. A gente teve um tempo que muito reduzido, né? Não deu nem 20 minutos para cada um. Tá aparecendo vários elogios aqui, o pessoal já está agradecendo vocês. O tempo é curto realmente, mas assim, todos foram bastante assertivos, então parabéns mesmo. Eu já até tive aqui algumas ideias para a gente trazer vocês aí novamente, né, com um espaço maior de tempo, porque o pessoal aqui está reclamando que foi muito pouco tempo e tal, mas, enfim, né, nesses eventos online a gente evita se alongar muito, porque a gente acaba perdendo o pessoal ali ao longo da apresentação. Mas então, muito obrigado mesmo, né, vocês foram excelentes, assim, parabéns, já repasso aí os elogios que estão sendo colocados aqui. E aí, passo a palavra para cada um ali, para ir se dar suas palavras finais, e vamos usar aí o critério bastante científico da ordem alfabética, Everton, Rafael e Ricardo. Ou melhor, vamos inverter, né, para não ficar tão injusto. Começamos pelo Ricardo, depois o Rafael, depois o Já Everton. ia, Obrigado, gente, eu e passo a palavra aí. já tava pensando que é pessoal, hein, Thiago? Pô, vamos lá, pessoal. De novo, obrigado aí pelo convite. Foi super legal dividir, né, devolver um pouco para vocês aí via esse conhecimento. É, a gente é uma casa de análise de investimento, então nosso time está sempre ali pensando macro, pensando micro, ações, diferentes classes de ativo. Quem gosta desse tipo de assunto, fiquem à vontade e incentivos a seguir as nossas redes sociais. Então a da empresa é Hub do Investidor. Tá? E eu também posto muita coisa no meu pessoal, tá? Então, Ricardo Penha, lá vocês vão me encontrar no Twitter, no Instagram, no LinkedIn. A gente está sempre tentando trazer ali um pouco dessa visão para vocês. O que eu acho que eu posso deixar também de dica para os estudantes, que foi uma coisa que nunca me deram essa dica, e eu acho que talvez ela seja uma das mais subestimadas, valorizem e foquem muito em criar um networking valioso, tá? Acho que networking é um negócio muito, muito, muito importante. Então, vocês estarem aqui com a gente, eventos presenciais, né? Sempre tentem criar essa rede, porque em um momento ou outro, com certeza, ela vai ajudar muito vocês aí com isso. Seja para você fazer uma empresa, um caminho de empreendedor, seja para você trabalhar numa empresa, no mundo corporativo, o networking ele é muito importante. E cuidado para confundir, networking não é puxar saco, né? É muito mais do que isso. Então, acho que essa é a dica que eu deixo para vocês. Não, legal, pessoal. Parafraseando o Ricardo, né? Eu, assim como vocês, né? Dos estudantes me referindo agora, eu comecei no mercado justamente nessa época que eu ainda estava na faculdade, né? Então, para mim, assim, o network, né? Você tá se conectando com as pessoas que você realmente quer levar para a vida, quer se inspirar, quer ter próximas, né? É algo que é como um trampolim. Então, levem isso como ouro mesmo e de fato, abracem com todas as forças, né, essa dica. Bom, falando um pouco da profissão, ainda aqui em especial da síntese, né? Como eu falei para vocês, foi minha primeira e única profissão, né? Eu tinha quase 18 anos, né? Tava com 17 para 18, e de lá para cá nunca mais saí do mercado. Então já tenho aí alguns bons anos de assessoria. Como eu falei no começo, eu amo o que faço, e caso vocês queiram, né, enfim, trocar uma ideia, falar um pouco mais a respeito disso, eu vou deixar aqui também meu Instagram para vocês me seguirem, a gente se conectar, e já seguindo aí a dica do Ricardo, né, começar também a expandir esse networking para pessoas que possam auxiliar vocês aí eventualmente dentro desse escopo. Mas é uma profissão que, acima de tudo, você precisa gostar de gente, né? Você precisa gostar de transformar a vida das pessoas.
porque na última linha parece que a gente trabalha com muitos números, gráficos, projeções, fórmulas, etc., mas é sempre a respeito do ser humano, né? Então, como o Ricardo falou, né, a gente busca sempre estudar o que ele fala, o que ele pesquisa, para conseguir, de alguma forma, né, ser aqui um tradutor para os nossos clientes e trazer isso de uma forma mais mastigada, mais compreensível, para fazer essa perfeita conexão, né? Eu sempre brinco que o assessor, e o Everton pode me corrigir se eu estiver errado, é como se fosse um grande médico generalista. Eu tenho que saber um pouco de tudo. Eu tenho que saber um pouco sobre renda fixa, um pouco sobre renda variável, um pouco sobre multimercado, um pouco sobre cenário internacional, macro, China, Turquia, Brasil, Estados Unidos, tudo. Porque na última linha, né, sou eu que vou colher todas essas informações, filtrar e passar para o meu cliente dentro daquilo que ele precisa e daquilo que ele tem expectativa, para que ele saia de fato do ponto A e alcance o ponto B com a maior segurança, a maior rentabilidade e tranquilidade possível, né? Então, quem quiser, meu Instagram está aqui no chat, tá? Fico à disposição aí para a gente conversar posteriormente. Ótimo. Primeiramente, também quero agradecer a disponibilidade de todo mundo, mais uma vez o convite do Corecon. Eu acho que todo mundo falando ali a respeito da palestra, que foi muito boa, que já está acabando, é quase um programa aí do Jô Soares, né? Todo mundo fala, mas eu acho que foi um momento, assim, de trocas, grandes especialistas, nomes renomados aí no mercado financeiro. O parabéns primeiro vai para principalmente para quem dedicou um tempo, 1 hora e meia, num frio aí que a gente sabe que tá acontecendo, né? Tá tendo bastante frio aí no Brasil. Disponibilizar tempo para conhecimento nunca é tempo perdido, então parabéns para todo mundo que está presente. Em relação ao trabalho de assessoria, muito o que o Rafael falou é você tem que gostar de pessoas. É um mercado que ele te desafia diariamente. Ele te desafia, como ele propriamente falou, você tem que conhecer um pouco de cada coisa. Então, não pense vocês, né, estudantes que hoje estão pensando na carreira de assessor, que é só chegar, sentar no computador, tomar café e analisar gráfico, que não. Tem que ter uma capacitação constante para você trazer o melhor resultado na ponta para o cliente e, principalmente, né, você gostar do que você faz. Tem vários colegas, e o Rafael também pode concordar que nem todos são administradores, nem todos são economistas, tem bastante engenheiros também. O importante é você fazer o que você gosta, né? Trazendo para o cliente a seriedade no seu trabalho e principalmente ajudando, né, que ele atinja seus objetivos. Também me coloco à disposição, né, nas redes sociais, Everton Claudino, depois eu coloco ali no chat, também para a gente fazer um network. Network é necessário, como o Ricardo falou, como o Rafael falou, porque hoje quem tem contato tem grandes portas abertas e começar de baixo é muito difícil. E assim como vocês estão disponíveis aí para finalizar, né, disponibilizar o tempo, acho que o principal desafio no início na assessoria é passar na Ancor e vai muito estudo. Então estudem, né, se tiver qualquer dúvida em relação à profissão, contem comigo também, que eu puder auxiliar, estarei aqui disponível. Isso aí, gente. Então, vou me despedindo aqui, agradecendo novamente aí a participação de todos, né, em especial dos nossos palestrantes. O pessoal gostou muito, tá mandando um monte de elogio aqui, falaram que queriam ouvir mais tempo vocês, tá? Então, vocês vão ter que voltar aí no futuro. Então, gente, muito obrigado mesmo por, né, passar um pouco desse conhecimento de vocês para nós. Agradeço meu nome, em nome do Conselho Regional de Economia aqui do Paraná, e desejo a todos uma boa noite e nos vemos aí nos próximos eventos. Boa noite.